Boa noite, pessoal. 8 horas da noite, horário de Brasília. Começar com um pagodinho aqui essa live, enquanto o pessoal vai chegando. Enquanto o Instagram vai anunciando aí pra galera a live, né? Opa! Nossos convidados especiais estão chegando aí. Só aguardar mais um pouquinho que o Instagram ainda tá anunciando aí pra galera a live. Bom, pessoal, deixa eu falar um pouquinho da nossa agenda, como é que tá aqui a agenda de lives. Então, toda segunda e quarta-feira estamos tendo aqui um quadro chamado Cansei de Estudar, para que os estudantes, né, possam ter um momento um pouco mais de descontração. E a gente sempre chama um professor aqui, só não tratamos de conteúdo, né? E aí, também segunda e quarta-feira, só que à noite, 8 horas, fazemos esse evento aqui especialmente para os educadores, professores, quem trabalha na educação. E terças e quintas também, 8 horas da noite, já voltado mais para os pais, para as famílias, para fazerem, de repente, um acompanhamento, né, com algumas dicas aí de acompanhamento escolar para as famílias. Tá joia? Então, hoje nosso convidado especial é o professor Alexandre André dos Santos. Já já eu vou chamá-lo para ele entrar aqui na nossa live, conversando aqui com a gente nesse bate-papo. Vou dar um oi aqui para a galera que já está chegando, Clube Caplum, bem-vindos aí. Professor Emerson Nunes, Lavoisier, Manu, muito obrigado aí pela presença. Vamos aguardar mais um pouquinho aqui enquanto o pessoal está chegando. E também lembrando, né, quem é da área da educação, estamos nesse momento tendo uma live também, né, para a Secretaria de Educação. Né, os professores da Secretaria de Educação estão nesse momento numa live também com o assessor especial, o David. Deixa eu ver aqui como é que tá. Também a movimentação EducaDF. Canal EducaDF. Nesse momento, agora há pouco estavam 8 mil pessoas assistindo essa live agora. Não sei se tem alguém também ligado nessa live. Aqui, o Davi tá falando ainda. 7 mil, 8 mil espectadores lá. Então vamos começar aqui, gente. Já eu volto para essa live também que tá interessante, mas a nossa live agora falar de inovação na educação. Já vou chamar aqui nosso mestre, professor Alexandre. Espero que a conexão esteja boa, né? Se a conexão não estiver boa, o pessoal avisa aí pra gente. E aí, Léo? Vamos aguardar. Opa, agora sim. E aí, professor? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá tudo. Então tá bom. Tá ouvindo também? Eu até botei o fone aqui para ficar melhor. Pra mim aqui tá ótimo. Beleza. Gente, eita, agora que eu lembrei, ó, eu esqueci de falar, ó, gente. Primeira coisa, eu conheci, aliás, antes de falar como é que conheci o professor, deixa eu dar aqui também um parabéns aqui para os pedagogos, né? Hoje é dia do pedagogo, né? Todos os pedagogos, pedagogas aí do Brasil, muito parabéns para vocês. Eu estou fazendo meu curso agora de pedagogia, eu tinha uma outra formação, né, anterior, mas eu amo realmente pedagogia e estou fazendo agora a graduação. Parabéns para todos esses educadores, né? A gente está fazendo esse espaço aqui especialmente para vocês, né? Especialmente para quem trabalha na educação. E deixa eu contar um pouquinho como é que eu conheci o professor Alexandre. Foi há 2 anos, assim que eu virei professor.
Eu estava numa escola particular na época e o professor Alexandre foi convidado para um evento lá. E ele depois abriu. Ah, Foi em Taguatinga. É, eu e lembro, aí eu ele lembro. foi, opa, isso aí eu lembro bem, porque para mim eu me senti até um pouco constrangido, né? Porque eu era novo na escola, me sentia ainda um peixe fora da água, tentando entrar nesse mundo da educação. E aí ele abriu um espaço para as perguntas e eu usei fazer uma pergunta para o professor Alexandre. Na época na direção da educação básica, se não me engano, lá do INEP. De qualquer forma, eu estava Sei. muito ligado na época com relação ao Enem, o Enem. Talvez o senhor estivesse na direção Uhum. da diretoria lá responsável pelo Enem mesmo, da educação Sim. básica. Eu acho que era isso, de avaliação. Mas aí de lá para cá eu troquei uma ideia com ele no WhatsApp, né, para me inserir um pouco mais, conhecer mais esse mundo aí da educação, que ele falou que, né, tinha um bate-papo de vez em quando com uma galera, e eu comecei a trocar uma ideia no WhatsApp, e aí finalmente agora a gente conseguiu fazer uma parceria aí para essa live, né? Mas há muito tempo eu tenho buscado assim na agenda, cara, é uma oportunidade para conversar mais com o professor Alexandre. E agora surgiu essa oportunidade. Professor, muito obrigado pelo convite, por ter aceitado aí o convite de estar na nossa live. É, Inclusive, sua agenda está um pouco cheia também de outras lives, né, e outros eventos também. Conta aí um pouquinho para a gente sua trajetória antes da educação, se apresente ainda também o que você faz atualmente, beleza? Não, tranquilo. Leonardo, obrigado por ter me convidado. Fico muito feliz. Eu tenho participado de algumas iniciativas como essa. Nesse momento, que é um momento ímpar, né? Um momento muito triste, de um lado, mas ao mesmo tempo acaba sendo um momento de muitas oportunidades do ponto de vista do exercício do uso da tecnologia. E essa iniciativa que a gente está tendo aqui agora é um exemplo disso. Há uns 6 meses atrás, dificilmente a gente estaria tão engajado em participar de uma live no Instagram ou em qualquer outra rede social, mas hoje em dia acaba sendo uma das principais formas da gente conseguir promover a interação, né, e a reflexão compartilhada dos mais variados temas, porque acaba sendo o principal eixo de acesso de troca de ideias, né? Já que o isolamento social que a gente está vivendo hoje tem impedido qualquer iniciativa de troca, né, de ideias que não seja por meio das redes sociais. Então eu fico muito feliz de estar participando aqui com você, com os seus colegas e a sua rede, né, que você tem conseguido engajar, né, nas suas lives, e dizer que eu sou pesquisador, né, concursado do INEP. O INEP é a autarquia do Ministério da Educação responsável, né, por todas as avaliações da educação básica e superior, os censos da educação básica e superior, e entrei no INEP em 2008, e desde então eu tenho seguido uma trajetória no campo da educação com bastante e diversas experiências, porque eu já cheguei até a ser diretor de avaliação da educação básica do INEP, mas também já fui secretário municipal de educação, numa secretaria lá de uma cidade litorânea e pequena de Santa Catarina, que chama Bombinhas. Então eu já fui secretário municipal, já atuei na Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina, na Diretoria de Tecnologia e Inovação. Tive 2 participações como diretor no INEP e, ultimamente, acabei de sair de uma experiência como presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do DF, a FAP-DF, e em cada uma dessas experiências a gente conseguiu, de um lado, aprender muito com realidades diferentes, com o que acontece na ponta, do ponto de vista da educação de um lado, mais recentemente na FAP, do ponto de vista da inovação, mas na interação entre a inovação e a educação. E, de outro lado, a gente conseguiu aportar em todos esses lugares algumas experiências e iniciativas
que a gente considera importante e relevante para esse debate, do importante encontro, Leonardo, que a gente tem que fazer e que estão dadas as condições para isso, o encontro da inovação com a educação. Se nos últimos anos eu já venho sido um grande defensor do processo de inovação da educação, para que ele possa ser uma chave para que a gente consiga acelerar o processo de entrada do Brasil no século XXI, do ponto de vista das inúmeras possibilidades que a educação tem. É o único caminho de desenvolvimento, né, das nações. Não teve nação no planeta que não se desenvolveu nos últimos 200 anos, que não tenha sido por meio do forte incentivo à educação. E mais ainda, né, quer dizer, hoje todo o processo educacional que a gente vem tendo no país, dadas as contingências do isolamento social, vem sendo permeado pelo uso da tecnologia e da inovação. Então, eu acho que é o momento oportuno para a gente poder fazer essa reflexão do que a gente já colocou à disposição dos nossos estudantes, tanto na educação básica quanto na superior, mas principalmente na educação básica. Você acabou de falar no começo de uma live que está sendo feita pela Secretaria de Educação daqui do DF para poder fazer a discussão do plano de volta às aulas. E aí você estava me dizendo ali, né, não só para mim, mas para todo mundo que estava na live, que tinha mais de 8.000 pessoas conectadas nessa live. Então você imagina que momento, há 6 meses atrás, por exemplo, você conseguiria ter, só no Nilson Nelson você conseguiria fazer isso, você encontrar 8.000 famílias para poder discutir a educação básica dos seus filhos. Então, isso é a oportunidade que a tecnologia proporciona, né? Essa capacidade da gente conseguir interagir de uma maneira inteligente. E esse é o grande aporte que essa ferramenta dá para a gente, né? É uma ferramenta, a tecnologia, e em especial que a gente está falando agora, que são as redes sociais. Mas eu fico à disposição para você aí, você tem um conjunto aí de pontos de referência para a gente poder fazer o debate, eu fico à sua disposição. Obrigado, Leonardo, pelo convite. Beleza. Lembrando aqui, inclusive, falando dessa live que está acontecendo agora também, da Secretaria de Educação, imagina, acho que nunca tivemos no DF, pelo menos, um evento assim promovido pela Secretaria de Educação, abarcando, né, abrangindo tanta gente, como a gente estava vendo agora, 8.000 pessoas, né, como você falou, imagina, a gente podia encher um estádio, né? Encher um estádio agora, só falando sobre educação. E, aliás, o canal da Secretaria de Educação foi criado agora, né? Não existia esse canal ainda. Então, pelo menos até onde eu sei. Então, começou a ficar mais ativo agora de um mês para cá, né? 1 a 2 meses no máximo. E aí abriram esse canal que tem sido realmente uma forma da gente se comunicar com os estudantes. Então, o professor aí acabou de falar uma série de experiências que ele passou, né, passando aí, inclusive pela direção de tecnologia e inovação na Secretaria de Educação em Santa Catarina, né, e atualmente atuando como pesquisador, né. Só por curiosidade, sua linha de pesquisa tem sido o quê? Não, então, uma coisa é a minha linha de pesquisa que eu tradicionalmente trabalho e que aparece muito no blog que eu tenho, né? No blog GeoAlexandre, wordpress.geoalexandre.wordpress.com. Nesse blog eu discorro basicamente as minhas experiências, e ela está muito focada no eixo da avaliação com a gestão e a inovação. São 3 pontos que são essenciais na minha avaliação e que são muito pouco trabalhados enquanto política pública hoje no país. Quer dizer, você imaginar que você tem 2 milhões de professores na rede pública na educação básica do país, 120 mil dirigentes de escolas, e você não tem uma política específica
para a formação continuada desses profissionais, é você deixar de utilizar uma ferramenta essencial para o processo de aprimoramento da educação pública do país. Então, é preciso que muito mais linhas de pesquisa das nossas universidades sejam direcionadas para entender essa problemática, que é a problemática da gestão escolar e da gestão educacional. Então, eu tenho investido, né, no tempo que eu tenho disponível para poder pensar esse desafio. Tanto do ponto de vista de imaginar qual é a contribuição das avaliações para o processo de gestão e a contribuição da inovação para o processo de gestão escolar. Então, aqui, é bom que você já até colocou aqui, geoalexandre.wordpress.com. Obrigado pela lembrança, Leonardo. Então, essas são questões que me são muito caras. E as minhas experiências passadas foram oportunidades de eu poder exercitar esse processo de interação da inovação com a gestão e avaliação. E a gente vê que é possível, sim, você fazer uma aproximação que busque a excelência e você consiga tirar o máximo que as nossas equipes gestoras das nossas escolas têm para contribuir para o aprendizado. E essa já é uma grande lição que toda a literatura internacional dá conta e que é muito pouco explorada no país. Você não deve nunca tirar a importância e a relevância de que o processo de gestão é um meio para você atingir a qualidade do aprendizado para todas as nossas crianças e jovens que estão nas escolas. Então, esse é o desafio que a gente tem se debruçado e sobre isso a gente tem falado bastante no nosso blog. Só um instantinho, vou pedir para você repetir essa última frase. Nós não deveríamos jamais, porque cortou bem na hora. E pode ser minha conexão, deixa eu só trocar minha conexão aqui, só um instantinho. Tá. Opa, voltei? Beleza. Voltou. Então, Leonardo, o que eu estava dizendo é que a gente não pode deixar de dar relevância e importância para o processo de gestão dentro do grande desafio que é pensar a educação brasileira. Então, se você for ver o Plano Nacional de Educação, lá no artigo 11, por exemplo, da Lei 13.005, ela fala, né, do ponto de vista da avaliação, que a avaliação tem que ser ampliada para também pensar, né, a construção de indicadores e de informações sobre o processo de gestão. E hoje a gente tem muito pouca experimentação no país da construção de indicadores e de processos de avaliação sobre o processo de gestão escolar. Então você tem produzido pouco conhecimento, infelizmente, diante da grande magnitude. Porque, de um lado, é nítido que se você conseguir melhorar a capacidade de gestão das nossas equipes de gestão escolar, você consegue atingir de uma maneira muito mais inteligente, você consegue aumentar a capacidade de resolução dessas equipes para o enfrentamento, para o desafio de garantir a qualidade de todos e todas as crianças e jovens do nosso país, que é o grande desafio que está colocado para a educação pública do país e que agora, neste momento de pandemia, mais ainda se exige e se exigirá dessas equipes gestoras. Capacidade de gestão. Maravilha, eu vou fazer um comentário em cima disso aí. Gente, deixa eu dar um oi aqui, né? Muita gente já andou dando um oi aqui pra gente, ó. O Juan, né? O Juan deve ser já conhecido aí, grande Alexandre. A Olívia. Grande colega. Beleza. Olívia da Júnior também. Olívia, hoje estivemos falando com a Olívia. Poxa, Olívia, prazer. Hoje estive num bate-papo aí com a Junior Achievement também, numa reunião. Bacana demais, prazer.
A Ângela, muito obrigado. Jornalista, jornalista ao É o Salvador. jornalista. Salvador Neto. Ele é um jornalista, Salvador. amigo meu, grande amigo meu lá de Joinville, Santa Catarina, que está acompanhando a gente. É outro que está fazendo bastante trabalho com lives e com divulgação do seu trabalho via redes sociais, que é hoje o grande é a grande ferramenta hoje de discussão e de reflexão que a gente tem no país e no mundo, o uso das redes sociais para a gente conseguir provocar, né, uma capacidade maior de entendimento desse mundo novo que chegou atropelando literalmente, e a gente precisa pensar muito sobre esses desafios que estão colocados, e a educação mais ainda. Maravilha. Então, Salva Neto, valeu aí. Você comentou agora um ponto, porque você também trabalhou aí de perto com o PISA, não foi? Sim. Quando eu fui diretor de avaliação da educação básica, por uma edição eu acompanhei bem de perto todo o ciclo, né, associado à produção e construção do PISA aqui no país. Nossa, o Tuf Neto está mandando aqui. Show, esse entende de educação. Então, eu vou só fazer um comentário que estava falando sobre essa necessidade da gente avaliar a gestão, e esse é um ponto, né? Porque a gente vê a gente vê os resultados lá na ponta, né? O PISA, o Brasil sempre entre os últimos, né? Disputando aí os últimos lugares. E às vezes até, dependendo da área, ele consegue ganhar alguma medalha ou de ouro, ou de prata, ou de bronze nessa, né, infelizmente. Ele fica, às vezes, consegue ficar nas últimas posições em algumas dessas avaliações do PISA. E aí, a gente só avalia essa ponta, né? E a gente vê a deficiência do ensino no Brasil só lá na ponta. Mas eu fico imaginando se houvesse um PISA para avaliar os gestores, né? Os gestores das escolas, os gestores, né? Que é quem faz esse processo da educação, né? Esse processo de quem parte esse processo educacional. Então, se a gente avaliasse os gestores, se a gente avaliasse gestores tanto de escolas como quem está coordenando, às vezes, essa gestão, não estou querendo, claro, generalizar, mas se a gente fosse fazer uma avaliação também, a gente veria que esse começo já é meio complicado, né? Tem um desempenho baixo. Aí a gente vê, por exemplo, se fôssemos ter um PISA da avaliação de professores, né? Também provavelmente ficaríamos bem abaixo lá, quem sabe até entre os últimos. Então, assim, quando a gente avalia os estudantes, né, ali ao redor dos 15 anos, e a gente vê que o Brasil está sempre entre as últimas posições do PISA, é só a ponta, né, do iceberg, toda essa parte que a gente não está avaliando, muito provavelmente está em defasagem, né? Exato. Ô, Leonardo, se você for ver, eu digo que a gente precisa inverter a pirâmide. Hoje você tem toda uma estrutura no âmbito das secretarias, em estruturas meios, que a escola acaba se subordinando a essa estrutura. A gente precisa inverter a lógica e colocar toda essa estrutura para apoiar a gestão das escolas. E você tem estruturas gigantescas, estruturas em áreas meio, que infelizmente subverteram a lógica. Quer dizer, você não tem estruturas nas regionais e nas secretarias para atender as escolas. Você tem as escolas para atender as regionais e as secretarias. Essa lógica ela é perversa. E enquanto a gente não conseguir iluminar isso, né, primeira coisa é construir bons referenciais do que é uma gestão de qualidade. Tanto do ponto de vista da gestão escolar, quanto do ponto de vista da gestão das estruturas das secretarias e das regionais. A partir do momento que você tiver essas referências, porque a gente não tem essas referências, porque a gente não estuda o que é o desafio de pensar a gestão educacional num país federativo como é o Brasil, com responsabilidades concorrentes,
entre municípios, estados e União. A gente fica refém do acho aqui, acho ali. Então, quer dizer, tem uma contribuição que precisa vir da universidade, a universidade precisa se aproximar mais da gestão, e a gestão precisa se aproximar mais da universidade para produzir e sistematizar conhecimento do que é uma boa gestão escolar, do que é uma boa gestão educacional, para que a partir daí a gente possa construir esse segundo passo, que é pensar como que a gente avalia isso, para que a gente possa encontrar bons exemplos de gestão escolar e bons exemplos de gestão educacional. Porque o que a gente tem hoje são, digamos assim, eventos sentinela. Quer dizer, não necessariamente o fato de você ter bons IDEBs numa rede significa que aquela rede tem uma boa gestão daquela rede. Porque você, quando vai ver a distribuição daquilo, você vai ver que é muito mais o esforço de algumas comunidades escolares, de alguns gestores, de alguns professores em algumas escolas, que na média vão elevar uma rede. Mas o efeito rede, o efeito gestão educacional de uma secretaria ou de uma regional sobre uma escola é algo que a gente ainda precisa medir. E que não necessariamente o IDEB, por exemplo, que é hoje usado como referencial, te dá essa segurança. Não é porque você tem um IDEB alto numa gestão de uma rede que isso significa que essa rede ou que essa gestão está contribuindo para o avanço da qualidade da gestão escolar. Eu lembro de um exemplo de uma escola que fez um exercício de inovação, de conseguir fazer com que o ensino médio se tornasse mais atraente, usando exemplos, né, que a gente tem aqui no país, que são interessantes, e ao invés da gestão da rede daquela secretaria premiar aquela escola, aquela iniciativa daqueles professores, daquele diretor, daquela comunidade escolar, aquela equipe gestora acabou levando um processo administrativo nas costas porque não estava atendendo o que era o previsto. Então, quer dizer, você tem estruturas ainda dentro, né, das secretarias que são muito impermeáveis à inovação. E sem inovação, Leonardo, nós não temos salvação. Porque se a gente não inovar, se a gente não mudar o jeito que a gente pensa a educação pública nesse país, nós não vamos mudar os nossos resultados. Os nossos resultados são desesperadores. Os nossos indicadores, o PISA, mas também o IDEB e várias outras pesquisas, vários outros indicadores dão conta da dificuldade que a gente tem hoje no país para poder fazer uma educação de qualidade. E qual que é o reflexo disso? Eu coloco, Leonardo, na conta da falta de compromisso dos nossos políticos, da superestrutura, toda a dificuldade que a gente vem vivendo no país nos últimos anos. O nosso último momento de desenvolvimento econômico, que foi ali nos anos 2005, 2008, ele foi um voo de galinha, por quê? Porque ele não se sustentou, porque não tínhamos uma educação de qualidade. A gente poderia ter aproveitado esse último ciclo de desenvolvimento que terminou ali nos anos 11, 12, por ali, porque nós não tínhamos uma educação que sustentasse esse modelo de desenvolvimento. Então, quer dizer, ou a gente entende que educação mais tão importante quanto uma questão civilizatória, que é para o país, mas é uma questão econômica também, uma questão de produtividade. O Brasil, Leonardo, foi um dos únicos países do mundo em que atingiu as metas de escolarização da sua comunidade infantil e juvenil e não aumentou a produtividade. Isso quer dizer o quê? Que é o que o PISA fala. Você sai com 15 anos, 16 anos do ensino médio e de cada 10 alunos, de cada 10 jovens de 15 a 17 anos, 5 não estão no ensino médio. E desses 5 que estão no ensino médio, só 2 sabem ler e entender aquilo que leu. Então isso é desesperador. Isso significa que um jovem sai do ensino médio e não consegue ler um manual para poder operar uma máquina.
Isso significa que ele sai do ensino médio sem condição de resolver problemas básicos, porque sem a leitura e a capacidade de leitura crítica, que é ler e entender o que leu, você não consegue, Leonardo, ter uma visão de mundo. E aí você está nesse momento crítico que o país está vivendo, e se você extrapolar esses dados para a nossa sociedade, é uma sociedade que lê um jornal e não consegue entender o que está acontecendo. É uma sociedade que assiste a televisão e vê esse momento de pandemia e não tem a noção da gravidade do momento que o país está vivendo hoje. Então, isso tudo tem na sua base um problema educacional, que é isso, a gente aumentou a escolarização, a gente tem quase garantido o direito do acesso, mas a gente não tem nenhuma trajetória adequada, isso é, os alunos eles vão se reprovando e depois vão abandonando a escola, e mesmo aqueles que ficam, Leonardo, eles não conseguem ter uma capacidade, uma visão de mundo que os permita enfrentar o mercado de trabalho, que os permitam ter condição de aprender a aprender, que é aquilo que a última declaração de Incheon, né, da ONU para a educação coloca, que é o aprendizado ao longo da vida. Olha só, diante dessa pandemia, Leonardo, a oportunidade que a gente está perdendo de usar não só as redes sociais, mas a própria televisão para um processo de reaprendizado de toda a nossa sociedade. Nós poderíamos estar pensando num amplo processo de formação, de educação, não só dos jovens e das crianças, que precisam ter esse direito garantido, mas de toda a sociedade brasileira, para uma série de aspectos que são essenciais para o nosso povo. Então, isso tudo são ferramentas que a tecnologia e a inovação permitem, mas que a gente precisa ter as nossas equipes gestoras preparadas para esse desafio. Então, essa reflexão, eu acredito que ela é muito importante nesse momento, porque ela nos dá condição não só de ficar preocupado, de um lado, porque os indicadores educacionais eles são preocupantes, sim, são desesperadores, na verdade, mas nós temos as ferramentas e nós temos equipes e pessoas que saem agora não, né, porque estão em isolamento social, mas que saem todos os dias de manhã para uma escola querendo dar o máximo de si. Nós temos 2 milhões de professores na rede pública da educação básica do país que saem todo dia de manhã para uma escola querendo garantir o direito de aprender. E qual é a grande equação que tem que ser feita? As estruturas meio das gestões escolares têm que estar preparadas para suportar essas equipes em processos de formação continuada, para poder desenvolver as habilidades e competências que são necessárias para esse enfrentamento do século XXI, que é o que está colocado agora. Como que a gente garante o direito de aprender usando a tecnologia, usando a televisão, usando o rádio, usando o Facebook, usando o Instagram e várias outras. Quer dizer, você pode sim criar uma estrutura de gestão que sirva de suporte para esse desafio. E não uma estrutura que sirva de resistência e uma estrutura limitadora da capacidade desses profissionais e dessas equipes que estão nessas escolas querendo fazer bem o seu trabalho. Então, eu coloco muito peso nas equipes de gestão que estão hoje nas secretarias e nas redes, estou falando no país como um todo, e que precisam estar orientadas e recebendo capacitação e pensando nos desafios, ainda mais no momento atual, que poderia estar sendo utilizado para isso, para poder repensar suas práticas, para poder fazer uma entrega melhor para as crianças e jovens e para as famílias. Então, esse poderia estar sendo um grande momento de repensar tudo isso e reorientar tudo isso. Eu sempre vejo, Leonardo, em toda crise uma oportunidade, né? É o yin e o yang, né? Essa visão oriental de que toda crise também tem nela embutida uma oportunidade. E esse momento pode ser um momento para a gente pivotar, para a gente reorientar de uma maneira mais estrutural toda a educação
pública brasileira, porque existe espaço para isso. Nós temos um momento que é novo, que é esse momento em que a gente não tem mais uma sala de aula, a gente precisa garantir o direito de aprender das crianças e a gente tem ferramentas para fazer isso. O que está sendo feito? Está sendo bem feito? Como é que está sendo avaliado e como é que está sendo essa experiência? Temos que trocar essas informações e temos que aprender com isso. Claro assim, né, que essa mudança, né, de uma estrutura tão grande, né, como o ensino público, o sistema educacional, não dá para a gente fazer essa transição de uma hora para outra, mas realmente chegamos num momento em que você realmente precisa fazer esse... É o momento de mudar, de fato, né, e a gente tem que, claro, mitigar riscos, avaliar os riscos, mas realmente não tem, né, como a gente ficar esperando as coisas acontecerem, como infelizmente tem sido, não sei querer jogar aqui politicamente, mas como tem sido às vezes a postura, né, do Ministério da Educação, né, que infelizmente não está tomando uma postura assim de protagonismo nessa hora. Mas a gente tem algumas dicas já que o professor comentou agora, olha só, gente. Falou da questão de trabalhar em rede, né? Isso é importantíssimo para o processo de inovação, né? Esse trabalho de rede, pegar as melhores práticas, né? Trocar essa ideia. E aí você vê, por exemplo, uma cultura que prende muito o nosso sistema educacional, que é, por exemplo, de punir uma experiência que, poxa, está sendo exitosa, está sendo, né, bacana. Por exemplo, o que você citou agora sobre ensino médio, né, e mesmo aquelas experiências que de repente não sejam tão boas, é necessário também continuar estimulando que a inovação aconteça, né? A gente vê as empresas mais inovadoras, como ocorre esse estímulo à inovação, a tentar, mesmo que haja alguns erros, né, e tudo, mas há um estímulo para que tenha um processo de inovação. O problema é que a gente tem um sistema educacional ainda muito rígido, né? Muito rígido, e aí você tem, por exemplo, casos como esse, né? Ao invés de se premiar uma escola que está sendo bem sucedida ali num projeto, né? Numa forma de fazer diferente, termina havendo uma punição. Isso desestimula os professores, né, os educadores estão promovendo a inovação e é necessário que a gente realmente faça diferente, né? É uma coisa também muito cultural que você, em outro momento, acabou de tocar, mas o nosso sistema nosso sistema como é hoje, ainda recebe muito, incrível, né, mas recebe muito o apoio das famílias de uma forma geral, da sociedade de uma forma geral, ou pelo menos, né, a sociedade não se mobiliza contra o sistema educacional que está aí, né? Ainda continuamos enxergando como excelentes escolas, aquelas que mais aprovam no vestibular. E isso não necessariamente significa alguma coisa, né? Porque quando a gente vai ver, por exemplo, o rendimento, o desempenho dos estudantes, mesmo da rede particular, né? Quando a gente vai comparar com estudantes de outros países, né, que fazem o PISA também não conseguimos lá grandes resultados, né? Então, na verdade, por mais que algumas escolas aqui se destaquem, e várias escolas às vezes se destaquem aqui no vestibular, aprovando bastante os alunos, mas o problema é que elas estão dentro de um sistema que no todo, né, o sistema ainda é muito falho, né? Então, as famílias, às vezes, que deveriam mais se mobilizar, né? Às vezes não, deveria ser o setor, né, que mais deveria se mobilizar, de toda a comunidade escolar, não se mobiliza para exigir uma educação de mais qualidade, né? Eu vou dar um oi aqui a Cris, o Pedro... Valeu, Marcela, Olivia, obrigado aí, gente. Mandem os comentários de vocês e as dúvidas, aproveitem aqui, gente, porque o tempo passa voando. Eu vou recapitular alguns pontos e se o professor quiser complementar, manda ver aí. Gente, mandem também as perguntas de vocês, né, outras colocações.
aqui, além do trabalho em rede, que é super importante, né, para essa troca de ideias e de inovação na educação, nós temos também uma outra coisa, a questão da necessidade de se avaliar a gestão, né, avaliar essa outra ponta, né, que faz a educação. Que outras conselhos, que outras dicas você dá para esse processo, para essa inovação na educação? Leonardo, olha só, a gente está hackeando o sistema, se você for ver, né? Você mesmo reconhece, e isso é um dos aspectos. O modelo educacional brasileiro ele é muito rígido. Aliás, o modelo educacional, em geral, ele é muito rígido e muito impermeável à inovação, né? As estruturas são todas muito bem, milhares de portarias e regras e resoluções, todas deixam o sistema muito quadradinho. Mas agora, o que está acontecendo? Centenas de milhares de professores estão diante de um desafio novo. Como engajar o seu estudante usando as ferramentas que estão disponíveis. E aí você tem, de um lado, N experiências que passam pela disponibilização de conteúdos pela televisão, pelo rádio e por portais online. E o professor tendo quase que se debruçar sobre o desafio de produzir engajamento, né, para que esse jovem não se desestimule diante desse novo cenário. E aí você tem centenas de milhares de professores fazendo isso ao mesmo tempo agora. O que a gente deveria estar pensando? Em coletar e sistematizar essas experiências, porque tem professores que estão alcançando isso de uma maneira mais inteligente e tem professores que estão fazendo, basicamente, liga, né, o Classroom ou liga o Teams, enfim, dependendo da ferramenta, e estão simplesmente fazendo a mesma aula que estavam fazendo antes. Esses não estão tendo tanto sucesso e eles mesmos já estão começando a ver isso. Mas esse processo de aprendizado em cima do erro, ele é fundamental. A gente aprende muito mais com erro do que com acerto. Então, utilizar esse momento como um momento de aprendizado pode ser um grande legado. Se a gente conseguir que as escolas sistematizem essas práticas, de quais foram as iniciativas que produziram maior engajamento dos estudantes, quais foram as dificuldades que as ferramentas que estavam disponíveis se apresentaram, a quantidade de conhecimento que a gente vai ter para poder avançar num processo educacional mais inovador é ilimitada, eu diria. E a capacidade de produção, né, dos nossos professores também é ilimitada. E a gente não tem aproveitado isso. Então, tu imagina, nós temos 2 milhões de professores. Digamos que 10% deles estejam preocupados ou com condições para poder fazer as suas aulas usando, seja TV, seja rádio, seja internet e meios online. São 2 milhões e 200 mil professores. Olha a quantidade de experiências riquíssimas que a gente está produzindo nesse exato momento, entendeu, Leonardo? Então, o Brasil tem hoje, eu diria, porque, lógico, se você for pensar, somente os grandes países, né, Estados Unidos, China, Rússia, Índia, tem volume e densidade de professores nessa dimensão. Mas eu acho que somente o Brasil pode estar tendo essa diversidade e essa riqueza de possibilidades de enfrentamento desse desafio. Eu digo que se a gente conseguir minimamente sistematizar, enquanto rede, enquanto escola, essas experiências, a gente pode estar dando uma grande contribuição verdadeira para o futuro da educação pública brasileira, diante desse cenário, diante desse desafio. Porque eu acredito plenamente na capacidade das nossas equipes, né, que estão na ponta, dos nossos professores, em produzir soluções as mais diversas diante do cenário caótico que a gente tem no país, que são favelas, que são periferias, que são comunidades que não têm internet, mas eu não tenho dúvida que estão sendo encontradas inúmeras maneiras de vencer todos esses desafios. Eu espero que a gente consiga, Leonardo, sistematizar isso. E aí, nesse ponto, eu sou um otimista por natureza, porque eu acredito nesse potencial, nessa capacidade desse contingente
brasileira, esse ensinamento. E aí, entender essas dificuldades é o papel de quem está na universidade. Sistematizar isso, olhar para essas dificuldades, construir metodologias para poder extrair o que tem de melhor e a gente conseguir avançar com isso. Então, entender as dificuldades, observar de maneira inteligente isso, é uma coisa que você não consegue fazer de dentro da escola, ou você vai estar fazendo. A universidade tem que chegar e olhar para isso, sistematizar isso e colocar à disposição da sociedade. Um último desafio que eu acho que está colocado para todos os professores que estão trabalhando com a educação nesse momento, tentando garantir o direito de aprender, estratégias para poder gamificar, né, Leonardo? Quer dizer, se a gente não produzir uma aula diferente, uma aula em que se utilize das chaves que os nossos jovens e as nossas crianças usam, e isso passa muito pelo game. Se a gente não construir uma aula mais gamificada, a gente dificilmente vai reter esse jovem nessas ferramentas, seja online, seja pela TV, seja pelo rádio, seja por onde for, seja presencial. Então, eu acredito ainda que esse momento de agora pode ser uma oportunidade para a gente conseguir, no retorno, fazer com que as nossas aulas sejam muito mais interessantes. Apostamos nisso. Realmente, uma das perguntas, eu estou tentando puxar aqui, uma das perguntas que colocaram aqui antes da live começar, aqui por um formulário que eu tinha disponibilizado, a pergunta foi o seguinte, e acho que vai bem nisso que você estava falando. Gostaria de saber como está sendo pensado o aproveitamento dos alunos no modelo EAD, uma vez que é uma nova modalidade de ensinar, pelo menos a gente tem adotado de uma forma mais ampla agora, que muda a cultura de professores e alunos. Então, saber o aproveitamento desses estudantes, né? Eu vou só jogar uma coisa antes que o professor Alexandre fale. Eu acho que a pergunta é um pouco mais baixo nível, né? Não é nem saber como estava sendo o aproveitamento dos estudantes. A pergunta nível mais baixo aqui está sendo possível aproveitar alguma coisa ou é melhor considerar esse semestre um semestre perdido? Eu acho que está mais nesse nível de debate a situação que está atualmente na educação como um todo no Brasil, né? A gente sabe que aqui a Secretaria de Educação do DF conseguiu fazer alguma iniciativa já um pouco mais organizada do que outras unidades da federação. Mas, no geral, a gente realmente vê secretarias completamente ainda perdidas, né? Claro que devido a várias razões, vários fatores, né? Mas, então, acho que não é nem saber como está o rendimento dos estudantes. A pergunta é, consideramos o semestre totalmente perdido ou deu para aproveitar alguma coisa, né? Algumas sugestões, inclusive, são no sentido de fazer uma avaliação diagnóstica quando os estudantes voltarem às aulas presenciais, saber se deu para aproveitar alguma coisa, né? Mas, de qualquer forma, eu queria que o professor pegasse já essa ideia da gamificação, como a gente pode engajar, né, o estudante, e responda, por favor, essa pergunta. Como está sendo pensado, né, ou como poderia ser pensada esse aproveitamento aí no modelo EAD? Além da gamificação, outras dicas? Leonardo, eu vejo agora muito assim, como a gente está passando por um momento experimental, eu acho que qualquer avaliação que você faça tem que levar em consideração esse processo de experimentação que está sendo feito. E qualquer resultado que você obtenha, se, por exemplo, você fizesse no retorno às aulas uma avaliação externa em todo o país, né, digamos, o que você estaria avaliando seria exatamente a capacidade de resposta dessas experimentações, né? Então, o que você teria seria boas e não tão boas notas que estariam avaliando esses processos que foram mais ou menos utilizados.
E eu acho que enquanto um processo que se volte para esse desafio, seria muito interessante a gente ter algum tipo de processo que conseguisse iluminar como essas diferentes experiências foram melhor ou pior. E aí valeria muito, inclusive, uma coisa que a tecnologia permite, que é o feedback do próprio interessado, que seria o aluno e os professores. Né? Imagina você ter essa capacidade de você conseguir mensurar quais ferramentas conseguiram fazer com que os estudantes permanecessem mais engajados. E isso, quanto mais amplo fosse esse diagnóstico, melhor seria a sua capacidade de mapear essas iniciativas inovadoras que deram certo. Então, eu acredito muito num processo de diagnóstico que sirva para complementar essa reflexão. Porque é aquilo que eu falei. Imagina que tem centenas de milhares de professores fazendo N coisas diferentes. Quais iniciativas tiveram um aproveitamento melhor? Se a gente conseguisse, de alguma forma, avaliar isso, isso comporia essa nossa capacidade de refletir sobre esse processo. Mas isso enquanto um indicativo. Agora, enquanto iniciativa experimental, vários países têm colocado que realmente você tem uma dificuldade intrínseca nessa mudança, porque ela foi abrupta, ela não foi uma mudança planejada, né? Em dias a gente teve que tomar a decisão de suspender as aulas. E a gente não sabe quando e como volta. Veja que a França agora voltou às aulas e já mais de 70 escolas já teve que voltar de volta para o isolamento, porque aumentou os casos de Covid. Então, a gente teria que aproveitar, sim, esse momento para a gente poder pensar num processo de avaliação, mas não que a avaliação dos alunos pudesse servir como um processo de aprovação e reprovação. Não. Eu acho que a gente tem que pensar isso de outra maneira. Pensar que esse processo de diagnóstico ele vai servir muito mais para a gente entender melhor o que é educação à distância, o que é ensino remoto, porque eu acredito, Leonardo, que esse tipo de problema, dado o aquecimento global, dado o processo de globalização que vem adentrando em espaços antes não ocupados pelo homem, ele tende, infelizmente, a se agravar. E a gente tem que ter um plano permanente, validado por toda a comunidade acadêmica, para esse tipo de enfrentamento. E não é algo que vai passar do ponto de vista de que logo vamos ter outro vírus, outra bactéria, a gente precisa pensar, e isso tem que entrar na nossa agenda, um plano de contingência e mais, um plano de uso das tecnologias e da inovação que veio para ficar. Então, um plano tem que ser permanente, tem que ser validado e tem que ser feito à luz desse aprendizado que a gente tem feito agora. E mais que isso, a gente tem que incorporar de uma maneira definitiva o uso das tecnologias para que a gente possa dar esse salto. Porque é inegável que é uma ferramenta com alto potencial agregado de promover mudança e promover o aprendizado. O que nos falta, e é o que está vindo agora, né, no tsunami, são experiências do que funciona e do que não funciona, para além do que já foi feito. Porque agora vão ser centenas de milhares de professores que não só vão dizer eu gosto ou não gosto, mas vão dizer, olha, eu experimentei e isso funciona. E isso funciona e isso não funciona, porque eu vivi. E isso faz toda a diferença, que é o aprendizado empírico a partir da prática. Esse tem que ser um ganho da comunidade educacional brasileira. O que a gente aprendeu nesse período de pandemia, o que funciona e o que não funciona com o uso da tecnologia na educação. Eita, tá feito aí o convite então para quem está na pesquisa, né? Precisamos de dados. Isso que você falou agora é importantíssimo, porque a gente, né, a questão da validação, porque a gente, beleza, conseguiu universalizar
conseguiu expandir a educação básica, conseguiu expandir a educação superior, mas não atentamos para o critério qualidade, né? Houve uma quantidade ampliada, mas não atentamos para a questão da isso está dando certo realmente, isso como é que está a qualidade disso está sendo feito, né? Então, o que você está falando, não é só ter um plano de contingência que funcione nessas épocas, né? Ele tem que ser validado, né? Então, isso tem que ser com base em pesquisa mesmo. Deixa eu só dar um oi aqui. A Brasília Divertida falou que o DF, comparado a outras unidades, polêmico, polêmico. DF, comparado a outras unidades da federação, está muito atrasado. Deixa eu ver quem mais comentou aqui alguma coisa. Por que não estávamos preparados? A Olívia perguntou, né? Qual a raiz desse despreparo? Eita, uma ferramenta rica e que não foi considerada. Deixa eu só, antes da gente finalizar aqui, respondendo essas perguntas, já vou avisar a galera que, infelizmente, o Instagram vai derrubar a gente a 3 minutinhos. Daqui a 3 minutinhos. E vamos tentar ver se o professor consegue responder em 1 minutinho. Será, professor? Essa pergunta da Olívia. Deixa eu ver. Isso, o Clube Kaplum também fez um comentário aqui. Enquanto os índices de contaminação estavam baixos, havia um isolamento maior que agora. Sim, foi um comentário aqui do Clube Kaplum. Li nessa semana também uma coluna que a tendência das pessoas a serem desafiadas a ficarem reclusas as torna mais dissimuladas, ou seja, a humanidade tende a não melhorar. Eita, Clube Kaplum aqui manda alguns comentários. E agora eu queria, então, vamos tirar essa dúvida então, da professora Olívia e tentar encerrar, então, professor. Por que não estávamos preparados? Qual a raiz disso? De fato, não só o Brasil não estava preparado, o DF não estava, como o mundo não estava preparado, né? As últimas pandemias, né, que a gente teve, que foi a MERS, né, e a SARS, infelizmente elas não conseguiram construir os mecanismos adequados para a gente pensar em todos os detalhes. Se você for ver aquele filme Contágio, ele mostra bem o ciclo que a gente está passando, e a gente está passando quase que o mesmo ciclo que está no filme Contágio. Então, quer dizer, o desafio do ponto de vista técnico do que era para acontecer, a gente já está vivendo. A gente só não conseguiu pensar em alternativas. Mas isso não é só um problema brasileiro, é um problema do mundo. Você vê que a Grã-Bretanha quase não entrou em isolamento. A Suécia optou por não entrar, mas eles têm uma cultura diferente lá que os permite esse processo de afastamento e de isolamento, já é mais ou menos natural entre eles, o que é bem diferente do povo brasileiro, que é um povo que é chegado, né? A gente gosta de um abraço, de um beijo, enfim, isso faz com que as características sejam diferentes. Mas, de fato, a gente não teve tempo para pensar um plano adequado em educação também. Mas está colocado o desafio, eu acho que hoje a gente tem acúmulo para pensar qual é o desafio que a gente precisa imaginar. Existe um protagonismo que tem que ser exercido, que é do Ministério da Educação, sem dúvida. O Ministério da Educação tem que ser o maestro desse processo. E agora o que está colocado para a gente é o que eu falei, a gente construir uma base de conhecimento sobre essa experiência e a gente conseguir consolidar um plano não só para contingência, mas para um uso efetivo, baseado em evidência do uso da tecnologia e da inovação. Eu tenho certeza que, em que pese as dificuldades que estão colocadas, o aprendizado está sendo muito rico nesse momento. Valeu, professor. Gente, quem tiver curiosidade aí, vai lá no blog Geo Alexandre, já coloquei fixado aí, geoalexandre.wordpress.com, beleza? Professor, manda suas considerações seus últimos abraços aí. Gente, Leonardo, muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição dos colegas que queiram discutir educação, queiram discutir gestão, inovação. Eu acredito que o caminho passa por inovação. Se a gente não imaginar, se a gente pensar que a gente vai fazer a mesma coisa e chegar num resultado diferente, a gente está fadado ao fracasso. A gente precisa apostar na inovação,
precisa apostar na nossa capacidade de errar e aprender com os erros, e não ser punido quando errar, porque senão fica muito assimétrico, né? Principalmente no serviço público. A educação no Brasil ela é eminentemente pública, em que o erro é punido com um PAD e o acerto não é valorizado. Então a gente precisa combater essa assimetria, a gente precisa dar oportunidade para a inovação. Esse Instagram é mal educado. Ele derrubou a gente aqui no meio da live. Olá, Dai. A nossa live acabou de cair aqui, mas vamos encerrar já. Os sonhos não são proibidos, não, nunca. Vamos lá, gente. Agora a gente tá voltando para o encerramento aqui da live. Novamente o professor Alexandre. Estamos de volta! Sem, sem, legal. sem perdão. Esse Instagram, ele é assim, né? Não perdoa mesmo, ele derruba a gente. Não, mas isso é um aprendizado, tá vendo? A gente tem que aprender a falar mais no tempo, entendeu? Não, mas para fechar, Léo. Tanto assunto bom aqui. Vamos ver se de repente mais alguém volta agora. Não sei como é que tá seu tempo aí, mas em 2 minutinhos a gente fecha, mas ver o pessoal que às vezes estava interessado em ver esse encerramento. Vou aguardar mais uns segundinhos ali. Tá, tranquilo. Mas bora ver se... Deixa eu ver. O volume educação já entrou. Dai. Ô, Dai, valeu. Gente, a gente está aguardando aqui ver se algumas pessoas ainda voltam para esse encerramento. É a segunda parte da live. Professor, inclusive já quero deixar o convite aqui, né? Em outro momento, espero que a gente consiga juntar de novo e ter mais uma troca aí de ideia. Pode contar comigo, eu estou sempre à disposição. O que precisar, Léo, esse assunto para mim é um assunto que me mobiliza e me motiva, entendeu? E eu acredito muito nessas ferramentas das redes sociais. Eu acredito que é o grande espaço hoje cívico do país, ele está sendo esse espaço das redes sociais. Então a gente precisa ocupar. Está todo mundo tendo que entrar nesse espaço. Se a gente não se dispuser a efetivamente exercitar essa troca de experiências e de ideias aqui nas redes sociais, a gente vai estar perdendo o bom debate, entendeu? Então eu estou sempre à disposição, eu gosto muito de sempre que convidado, pode contar comigo. Valeu. Eu não lembro agora em que ponto que a gente estava na hora que foi cortado, né? Mas se você quiser fazer as suas considerações finais aí, rematando nossa live, agora fica à vontade, né? Agora tem mais uma hora. Agora tem Não, mas a ideia é falar de como a inovação ela é essencial para o processo educacional brasileiro. Eu estava exatamente falando que é a teoria do Einstein, que você não pode achar que fazendo a mesma coisa você vai chegar a resultados diferentes. Então, ou a gente muda a educação pública brasileira, com base em evidências, naquilo que funciona, naquilo que está sendo experimentado e está validado, ou a gente está fadado a perder o bonde da história. E mais ainda, se você for ver, Léo, o que aconteceu no planeta? O planeta foi resetado, deram um reset nele e está todo mundo retomando.
vai retomar com mais velocidade quem tiver sistemas educacionais mais bem preparados, sem dúvida alguma. Porque se o mundo mudou e o conhecimento está sendo construído a partir de agora, eu lembro das lives as lives do Mandetta, do ministro. Ele falou, o mundo como a gente conhecia acabou, agora é um outro mundo. E esse novo mundo está sendo construído. Então, quer dizer, o sistema educacional que melhor entender qual é a dinâmica de uso dessas ferramentas da tecnologia para poder garantir o direito de aprender das crianças e jovens, vai ser o sistema educacional que vai se destacar. E isso vale para o público e para o privado. Porque a rede privada, hoje, está fazendo mais ou menos o que a rede pública está fazendo, Léo. O que o GDF está fazendo aqui, que é colocar o Classroom e mais aulas, né, online, TV, rádio, não sei se tem rádio aqui também, mas eu sei que tem online, tem o Classroom e tem TV também, né? Tem alguma coisa com TV. Isso é o que está, não é o que está para trás, não. Isso é o que está no top do que quem está fazendo alguma coisa no país e internacionalmente, entendeu? Então, não tem muita diferença. E aí é que está. Se está todo mundo fazendo mais ou menos a mesma coisa, a diferença não é na ferramenta. A diferença está na capacidade desse agente aqui, que é o professor, de conseguir construir mecanismos de engajamento, né? De conseguir mobilizar a sua equipe para estar lá no Classroom fazendo as atividades X, Y, Z da maneira que ele entende que atrai mais. Ou usando outras ferramentas. Tem ferramentas, Léo, o SMS, por exemplo. O SMS, você pode falar o que for, mas se tu tem um celular, mesmo aqueles mais antigos, você consegue receber um SMS, mesmo que você não tenha internet. E é uma ferramenta interessante para engajamento de pais, por exemplo. Entendeu? Que você pode usar de uma maneira bem inteligente. E tem algumas startups hoje no país que identificaram essa oportunidade e estão trabalhando dessa maneira. Então, se estão todos mais ou menos no mesmo nível, do ponto de vista do que estão fazendo, né? Para poder enfrentar esse desafio, então, está todo mundo na mesma raia. E olha, a rede pública é 80% na educação básica, a rede privada é 20%. Então, o conhecimento sendo produzido e sistematizado na rede pública é muito maior que na rede privada. E sendo que a rede privada não é uma só, né? Cada escola tem um dono, são poucas as redes. Então, a capacidade que as redes públicas têm de sistematizar esse conhecimento e de colocar à disposição da sociedade é gigantesca. Então, uma parceria entre as universidades, e aí são as públicas, que têm a maior densidade de pesquisa, e as redes, é essencial. E eu, aqui no tempo que eu estive à frente da FAP, eu vi uma aproximação muito interessante acontecendo entre a Universidade de Brasília e outras universidades e a rede do DF. De uma maneira como eu nunca tinha visto antes, assim, de uma aproximação sistêmica, do pé à ponta, né, do professor até o nível maior. Eu não sei se essa aproximação ainda continua, mas eu vi uma coisa muito interessante. Quanto mais próximo a universidade estiver das redes, maior é a capacidade de sistematizar esse conhecimento. Então, eu vejo com otimismo, em que pese todas as dificuldades, a gente nem falou delas, mas é isso, nós estamos perdendo 1000 vidas quase por dia, né, nesse momento que está chegando, que é o auge da pandemia. Isso é um momento muito triste. Nos livros de história, daqui a 100 anos, vão falar dessa época e a gente vai contar para os filhos e netos o que foi viver essa época, e aí a história vai depurar quem estava certo e quem estava errado, e a gente precisa aprender a fazer a crítica e a autocrítica sobre esse momento para a gente poder aprender com ele. E aí eu acredito, sim, em que pese todo esse quadro difícil, no potencial que o que a gente está vivendo tem de produzir conhecimento, produzir informação e subsídio para a gente melhorar a qualidade da educação brasileira. Eu vejo como uma oportunidade, sim. Temos que aproveitar. Aliás, o mundo educacional, né? Se você for ver a OCDE e a Unesco,
estão criando vários grupos de trabalho, estão fazendo vários painéis para poder já começar a sistematizar, né, requisitos, princípios para a volta às aulas. Quer dizer, o mundo educacional está antenado e tentando entender e ofertando alternativas e já algum tipo de conhecimento sistematizado para a gente poder enfrentar esse desafio. Está na hora do Brasil entrar nesse jogo, né, produzindo, com liderança, e os estados, né, em que pese está apagando fogo, né, e aí as 27 redes estaduais, Leonardo, eu fiz um levantamento, estão fazendo iniciativas para o ensino médio, por exemplo, que passa por TV, passa por rádio, passa por online, passa por ferramentas várias. Todos os estados têm algum tipo de iniciativa, alguns mais incipientes, outros mais ousados. Agora, o que a gente tem que entender é que tem estado que não tem internet para você conseguir subir um Classroom com os alunos todos online. A gente tem estados hoje no país com essa dificuldade na região norte, em alguns lugares do Nordeste. Então, essa dificuldade passa também por entender essas limitações. Mas, é o que eu falei, em cima de toda essa dificuldade, a capacidade dos nossos professores, dos nossos gestores de escolas em produzir alternativas também é muito grande. E eu aposto nessa capacidade como algo de valor que o Brasil pode estar dando para o mundo inteiro se a gente conseguiu sistematizar essas oportunidades. Verdade, professor. Só explicar aqui, Ju, obrigado aqui pela visita. A gente está acabando a nossa live, foi só o encerramento, a gente abriu essa live só para encerrar mesmo, que já estávamos vindo de outra já. Mas, ok, professor, então realmente a gente está no meio de uma tempestade, né? Quem tiver mais organizado, tudo pode mudar assim, né? A gente que estava mais atrasado, se a gente for mais esperto, né? Se a gente for mais organizadinho, a gente consegue sair do meio dessa tempestade, onde as peças estão se mexendo, né? A gente consegue sair de repente mais na frente. Esperamos, né? De repente, essa é a salvação dos países mais atrasados, mais pobres, né? De repente, conseguir, no meio dessa tempestade toda, sair um pouco mais na frente. Ou não tão atrás como estava antes, né? De fato, eu acho que a gente tem que deixar fluir, né, Léo? Inovação exige isso, você não ser tão resistente nem tão impermeável à mudança, e deixa fluir um pouco, vamos sentir o que os professores estão produzindo. É o que eu digo, são centenas de milhares de professores que estão diante desse desafio, não querem deixar os seus alunos ao desabrigo, conhecem esses alunos pelo nome, conhecem as suas famílias e têm compromisso com a causa. Vamos dar a ferramenta e vamos deixar fluir. Vamos apoiar esse professor, porque é isso, eu mesmo, a minha filha de 8 anos está tendo aula, eu tenho que, 8 anos é terceiro ano. Terceiro ano eu tenho que ligar o Classroom, ela ainda não sabe mexer direito, eu também não, o professor também não, mas a gente está predisposto a tentar exercitar isso. E isso vai... Hoje, por exemplo, a minha filha já consegue, aí, depois de 30 dias, abrir o Classroom sozinho, com 8 anos. É isso. A gente consegue, entendeu? Ferramenta é isso. Você treina, você consegue chegar lá. Exato. Maravilha. Muito obrigado, professor, novamente, então, por essa disponibilidade de estar aqui com a gente. Vamos trocar ideia novamente em outro momento. Então, já despedindo aqui da galera. Cássia, muito obrigado de novo. Ju, valeu. Muito obrigado aqui pela participação. Só explicando novamente para a galera, a gente está encerrando aqui uma outra live que já tinha caído. O Instagram derrubou a gente, mas a gente voltou aqui só para fazer o encerramento. Muito obrigado, professor, novamente. E toda a turma que apareceu aí. Valeu, gente. Obrigado, Léo. Obrigado, galera. Conta com a gente. Um abraço. Tudo de bom, gente. Valeu. Valeu, abraço. Tchau, tchau.